Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos introduzir aqui um novo capítulo que fala sobre as equações polinomiais do segundo grau. Vamos entender aqui nessa aula sobre alguns casos da equação do segundo grau, tá? Vamos entender o primeiro e o segundo caso. É importante que vocês acompanhem esse conteúdo com o livro aberto no capítulo 2, nas páginas 31 até a página 33. Então, vamos à nossa aula. Então, para começar e entendermos um pouco a equação de segundo grau e por que ela é tão importante na resolução de problemas, principalmente no dia a dia, vamos introduzir esse conteúdo dizendo o seguinte, que a equação do segundo grau ela é uma ferramenta matemática com larga aplicação na resolução de problemas em nosso dia a dia. A engenharia civil, construção de pontes e viadutos, a arquitetura, que é o desenho de fachadas, de prédios, principalmente modernos, né? A biologia, que entra no comportamento da proliferação de micro-organismos, a estatística, que é a previsão de crescimento populacional, e a zoologia, que é a administração e controle da demanda de alimentação dos animais no zoológico. Então, tudo isso, gente, ó, todas essas especificações que tá aqui, ó, a engenharia civil, a arquitetura, a biologia, a estatística, a zoologia e vários outros são exemplos de algumas áreas profissionais em que há a utilização dessas equações e são muito necessárias, certo? Então, para você trabalhar em qualquer situação como essa e várias outras, é aquela questão, a matemática está em tudo. E uma equação de segundo grau, uma resolução de problema, envolve aí tanto a matemática quanto para você resolver diversas situações em cada área dessa, assim como outras também. Tranquilo? Mas o que seria uma equação do segundo grau? Uma equação de segundo grau, gente, é toda equação que pode ser reduzida a essa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como assim? Esses valores aqui de a, b e c, eles são números reais. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro do conjunto dos números reais. Qual é o conjunto dos números reais, gente? É aquele conjunto que vai ter todos os números, né? Lembra quando a gente estudou conjuntos numéricos? Pronto, então A, B e C são números reais. Pode ser número positivo, número negativo, pode ser uma raiz, pode ser uma potência, pode ser um decimal, pode ser qualquer número, certo? E esses números reais é o que a gente dentro da equação chama de coeficiente da equação. São os coeficientes numéricos. Então, A, B e C é qualquer número real, e a gente chama de coeficiente numérico. Sendo que o A, esse A aqui, ele tem que ser um número diferente de zero, ou seja, ele pode ser qualquer número, só não pode ser zero. Então, apenas o A não pode ser zero, o B pode, o C pode, certo? Então, essa equação aqui é uma equação de segundo grau, ó. Tá vendo o grau aqui 2 do meu expoente aqui, na minha potência? Pronto, então ela é uma equação de segundo grau e ela é reduzida a esse formato, tá? Com esse formato de equação, a gente tem uma equação de segundo grau. Então, essa é a definição formal na matemática. Para resolver uma equação do segundo grau, existem alguns casos, tá? Nessa aula, a gente vai ver o primeiro caso e o segundo caso. Por exemplo, o primeiro caso, bom, vocês sabem que a equação de segundo grau, ela é nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tranquilo? Mas existe caso, gente, em que o b não aparece. Então, o b aqui ele é igual a zero, né? O b não aparece, ele é igual a zero. O a, pela definição, a gente já sabe que tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Então, essa equação aqui, ela está reduzida nesse formato. Se não tem o b, né? Se o b é zero, então ela ficou reduzida nesse formato aqui. Na equação, eu só tenho o valor de a aqui, coeficiente numérico de a,
E o de C, B não tenho. Então, seria uma equação mais ou menos nesse formato aqui. Como eu sei que esse valor aqui depende de A? Porque quando ele está x ao quadrado, os valores que dependem de x, certo? Você vai observar o x ao quadrado e quando está só o x. Então, se está x ao quadrado, então é o meu primeiro termo aqui. Se não depende de nenhuma letra, como eu tenho aqui apenas o valor 16, não depende de nenhuma letra. Então, se não depende, então é o valor de C. Então, veja só. O termo que depende de x ao quadrado é o valor de A. O valor de A não, o que acompanha A. O termo que depende só de x, ele acompanha B. E o termo que não depende de nenhuma letra, né, é o valor de C. Tranquilo? Então, aqui, ó, se eu tenho x ao quadrado, então o termo aqui é o que acompanha A, que no caso, quando não aparece, é 1, certo? Então, é como se houvesse 1 aqui, ó. E o termo, esse 16 aqui, como ele não acompanha nenhuma letra, não acompanha o termo x, então ele é o coeficiente numérico de C, certo? Como é que eu resolvo essa equação? O meu objetivo é determinar o valor de x. Como a equação é do segundo grau, então eu vou ter dois valores para x. Então, o que acontece? O x ao quadrado isolado aqui vai ser igual, colocou o zero, né? E tá menos 16 faz mais 16. Então, isola o valor que você quer encontrar. E aqui, resolvendo 0 mais 16, 16. Então, aqui você já começa a pensar, se eu tenho x ao quadrado igual a 16, qual é a operação inversa da minha potência? É a raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Nesse caso aqui, gente, o valor sempre vai ser mais ou menos, certo? Sempre que você coloca na raiz. E aí, calculando a raiz quadrada de 16, 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos 4, que está aqui a nossa solução. X pode ser menos 4, x pode ser mais 4. Entenderam? Então, quando você vai resolver uma equação desse tipo aqui, você precisa trabalhar aí dessa forma. Por exemplo, vamos aqui a um outro tipo de equação. Ó, eu tenho 2x ao quadrado mais, vou colocar 64, igual a zero. Observe que essa equação corresponde a esse primeiro caso. Por quê? Porque no primeiro caso, eu vou ter o valor que depende de A, né? Só observar aqui na equação. Eu tenho o valor que depende de A e tenho o valor que depende de C. Então, como é que eu faço para resolver essa equação? Eu vou tentar isolar a variável x. Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado, certo? Igual, aí vai ficar o zero lá. E aqui tá mais 64, vem para cá menos 64, certo? Arrumando aqui agora, eu vou ter 2x ao quadrado igual a menos 64, porque 0 menos 64 dá menos 64, tranquilo? Esse 2 aqui, que ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 64 dividido por 2. E aí, você efetua agora a divisão. X ao quadrado vai ser igual a 64 dividido por 2. No caso aqui dá menos 32, certo? Agora eu trabalho aquela questão das operações inversas. Se eu tenho uma potência para transformar numa raiz, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 32. Como não existe, para o nosso caso, a raiz quadrada de um número negativo, então a nossa solução, né, S de solução é os dois valores para x, é menos a raiz
de menos 32 e menos a raiz de 32. Ou seja, eu vou ter o valor positivo, arrumando aqui, né? Deixa eu arrumar aqui, que esse menos tem que ficar dentro da raiz, certo? Então, aqui, ó, fica a raiz, né? De menos 32, nesse caso. A raiz de menos 32. Pronto, essa aqui é a nossa solução. Então, são os dois valores de x, por isso que a gente chama de uma equação de segundo grau. Então, o primeiro valor de x é a raiz, menos a raiz de 32, né? Negativo. E o segundo é ele positivo. Então, independentemente, observe que o conjunto aqui que a gente está trabalhando é o conjunto dos números reais, então pode ser qualquer valor. E aí, a gente colocou aqui essa interpretação de uma equação, né? A gente trabalhou ela e conseguiu chegar nessa solução. Então, aqui é o primeiro caso de como resolver uma equação de segundo grau. Bom, agora vamos para o segundo caso da equação de segundo grau. O segundo caso, gente, é o seguinte: eu vou ter ax ao quadrado mais bx. Então, observe aqui que aqui eu não tenho o termo c. Então, nesse caso, c é igual a zero, né? Não é nada, não aparece. Então, a gente vai ter essa primeira parte aqui da nossa equação, certo? Em que eu tenho apenas o coeficiente numérico a e o coeficiente numérico b. Então, mais uma vez, relembrando a você, como é que eu sei que aqui é o valor que depende de a e aqui é o valor que depende de b? Você vai olhar para esse termo aqui, né? O termo que depende de a é o x ao quadrado e o termo que depende de b é somente o x. Então, para resolver uma equação desse tipo aqui, eu preciso utilizar uma técnica de fatoração, que se chama fator comum em evidência. Como assim? Observe essa equação. Nela, eu tenho x ao quadrado e tenho x. O número 2 e o número 5 é o a e o b, né? Que são qualquer número. Então, essa equação aqui, ela está nessa forma. Se ela está nessa forma, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu fator comum em evidência. Qual é o meu fator comum? O meu fator comum aqui, gente, é o termo x. Observe que eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, se eu tenho x, o x aparece nos dois coeficientes, eu vou colocar ele aqui em evidência. E aí, ele vai multiplicar pelos meus valores que estão aqui, ó, 2x menos 5, né? Lembrando que x vezes x vai dar x ao quadrado. Colocando esse fator aqui em evidência, o que é que acontece? Esse meu x aqui, ó, eu vou colocar ele igual a zero, certo? E depois, tudo que está aqui dentro do parênteses também vai ficar igual a zero. E assim eu consigo obter duas equações e com essas duas equações eu consigo dois valores para x, né? Então, ó, aqui eu vou ter x igual a zero, é o primeiro valor de x, não precisa nem calcular, a gente já tem esse valor. E o segundo valor de x, gente, é tudo que está dentro do parênteses igual a zero, tá? Então, 2x menos 5 igual a zero. Resolvendo aqui a equação, né, ó, coloca o 5 para depois da igualdade, trabalha a resolução e encontramos x igual a 5 sobre 2. Então, quem é a solução da nossa equação? Quem são os dois valores de x que a gente encontra na equação? É o 0 e o 5 sobre 2. Tranquilo? Vamos aqui trabalhar um outro exemplo para que vocês possam compreender um pouco melhor. Olha só, vou colocar a equação assim. 3x ao quadrado menos 12x igual a zero. Observe que essa equação aqui, ela está no modelo da equação do primeiro caso, né? Que é somente os termos que dependem de x. O que é que eu vou fazer? Como aparece x aqui e x aqui, o x é meu fator comum. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vou colocar o x aqui e ele vai multiplicar quem? Tudo que está aí, né? Ó, 3x menos 12. Porque quando você... Isso aqui é uma ideia de fatoração, gente. Tudo isso aqui igual a zero. Quando você for multiplicar aqui, vai dar o mesmo valor. Ó. X vezes 3x dá 3x ao quadrado.
menos x vezes 12, 12x, certo? Então, essa equação aqui é a mesma que essa, só que a gente está colocando esse fator em evidência para a gente conseguir resolver a equação, certo? É um método, é uma técnica. Aí agora você vai pôr x igual a zero e depois tudo que está aqui dentro do parênteses também igual a zero. Então, quais são as equações que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a primeira equação, x igual a zero, que inclusive ela já resolve, né? E a segunda equação, eu tenho 3x menos 12 igual a zero. Nessa segunda equação, eu vou precisar desenvolver para encontrar o valor de x. Então, vamos desenvolvê-la, tá? Então, aqui vai ser o mesmo que 3x. Se lá tá menos 12, quando eu passar para o outro lado, vai passar mais 12, né? E somado com zero, dá 12. E aqui, ó, colocando x e isolando aqui, e o 3 vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 3. Nesse caso aqui, né, x vai ser igual a 4. Tranquilo? Pronto, então, qual seria aqui a nossa solução para esse caso? A solução para esse caso é x pode ser 0, x pode ser 4. São os dois valores encontrados para x. Tranquilo? Então, aqui, gente, são dois casos diferentes aí que dependem da equação do modelo. Você vai conseguir observar pelos valores aqui, ó, quando aparece o x ou quando não aparece, identifica dentro da fórmula geral da equação de segundo grau e aí existem essas duas técnicas de resolução. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima aula.